Muito legal, muito boa noite. Boa noite, né? E aí, pessoal, tudo beleza? Olha só, estamos aqui de novo com o nosso amigo Thiago Bonfim, nosso Dev Senior Software Engineer, que trabalha diretamente de Lisboa, está aqui falando de Lisboa diretamente com a gente, né, Thiago? Tudo bem, Thiago? Como é que você está? Olá a todos, estou bem? Como é que vocês estão? Como é que você está, Pedro? Bem, graças a Deus. Obrigado por você estar aqui de novo com a gente. E hoje a gente tem um tema muito legal, né? Que é, a gente vai falar que, tô indo para a Europa, vou ganhar em euro. Vou ganhar uma moeda que vale 5 vezes mais do que a minha moeda. Vou ficar rico. Pronto. Fácil, né? Só ganhando 5 vezes mais, já estou praticamente rico, né? Será que isso é verdade mesmo? Ou será que tem aí alguns detalhes que a gente não está percebendo aqui, não é verdade? É exatamente isso que a gente queria desmistificar hoje, né? Aproveitar que o Thiago está aí diretamente de lá da Europa, trabalhando com um brasileiro lá em Portugal, né? Para contar um pouco da realidade disso aí para a gente, né, Thiago? Poxa, Thiago, muito legal você estar aqui dividindo esse conhecimento aqui com a gente, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Tem muito brasileiro que acha que sair daqui do Brasil para a Europa e vai ganhar rios de dinheiro. É verdade isso? Tem alguma verdade nisso? Como é que é? Excelente assunto. Isso aí é um tópico muito importante, porque afinal de contas, ganhar em euro, uma moeda que vale 5 vezes mais, será que tem de fato toda essa vantagem? Será que dá para ficar rico ganhando em euro? Bem, dá para ficar rico ganhando em euro, assim como dá para ficar rico ganhando em real, assim como dá para ficar rico com qualquer moeda. A gente tem que ter isso em mente que sim, dá, mas acaba sendo uma ilusão a gente pensar que ganhar em euro, por ser uma moeda que vale mais, que é fácil ficar rico ganhando em euro. Não é muito bem assim as coisas, não é muito bem assim que funcionam as coisas. E eu acho que aqui a gente pode trazer algumas vantagens e desvantagens nessa vinda, nessa ida para fora, para o exterior, também ganhar em moedas mais fortes. Que eu gostaria de trazer já um ponto muito importante em relação ao dinheiro, que é a educação financeira. Então, acho que é extremamente importante, se você pretende ir para fora, você tenha um pouco de conhecimento sobre educação financeira. Por que isso? Porque talvez você já possa ter escutado sobre ter uma reserva de emergência. Talvez você tenha, talvez você não tenha. Se você não tem essa reserva de emergência no Brasil, provavelmente você ainda tem sua família, amigos que estão próximos. Então, meio que você tem essa reserva financeira, entre aspas. Você não tem a reserva financeira, mas você tem uma reserva. Suporte, né? Um suporte, exato. Excelente. Um suporte com a sua família. Indo para o exterior, bem, aí complica as coisas. Então, essa reserva financeira, ela é essencial e é algo que eu acho que é muito importante de ter em mente. Com certeza. Então, vamos abrir esses tópicos aqui que você comentou. Vamos começar falando inicialmente, né, dessa relação salário, que é o número que a gente vê, né? Primeiro, por exemplo, imagina que eu sou aqui o desenvolvedor, ganho 5 mil reais aqui no Brasil, né? E aí eu vou para a Europa, eu vou ver uma oportunidade aí em Portugal, a oportunidade está dizendo, olha, a gente paga 2.500 euros, né? Que parece ser tipo, mais do que o dobro, né? Do que eu ganho aqui, se você fazer as multiplicações aí por 5, né? Mas, morando em Portugal, digamos lá, se a pessoa ganha 5 mil, mora, sei lá, no interior de São Paulo, vou dar o meu exemplo, né? Se a gente for comparar esses dois, onde que a pessoa está efetivamente melhor, assim, em termos de vida? Ou o que seria melhor em termos de qualidade de vida quando a gente compara? Né? Porque, lógico, vão ter partes melhores, partes piores. Eu acho que vale a pena a gente discutir isso aí. É exatamente isso. Isso aí é uma excelente questão por causa disso. Isso vai variar bastante de onde você está, do que você considera qualidade de vida, mas é importante ter em mente que, estando aqui em Portugal, o que acontece? Para você ganhar uma moeda que vale mais, você tem um poder de compra maior. Então, você consegue, por exemplo, ir no mercado e comprar uma Milka por 2 euros. Aí no Ok? Brasil, Milka, o chocolate Milka, Chocolate milk. aí no Brasil, não sei, R$ 50 talvez, algo do gênero.
Eu estou chutando também, mas 1.000 que é um que comentam bastante, porque eu sei que é muito caro no Brasil, e aqui acaba Uhum. sendo, tipo, acessível, 2 euros, 2 e 3 euros no máximo, não sei exatamente quanto que é, porque eu não compro muito, mas é relativamente meio que barato. Você tem 3 euros, é tranquila, é muito baixo. Então, aqui você tem um ótimo poder de compra. Além disso, aqui, Acabei de ver aqui. Tem entre 27 e 30 reais. 30, Tem os de 50, uns grossos, talvez com recheio, talvez seja mais caro. depende do. Mas, pois é, 30, 50 reais não é uma coisa talvez muito acessível numa barra de chocolate. Ainda mais para alguém ganhando 5.000. Agora, para quem ganha até um salário aqui baixo, o salário mínimo em Portugal, vou chutar talvez 800 euros por aí, você 800 consegue. euros. Com 800 euros você consegue gastar 3 euros, você consegue gastar 10 euros, sobra dinheiro às vezes, né? Depende, claro, de uma série de questões que a gente vai trazer aqui agora, que é importante ter em mente, que é moradia, custo de vida, tudo isso é importante, isso varia bastante, consoante 1 milhão de variáveis, mas, sim, respondendo a questão, vai variar bastante. Aqui, segurança é muito boa, aqui é um país pequeno, então não espere morar numa casa com piscina. Então, no Brasil, dependendo do lugar, você consegue ter casas com piscina, isso aí pode ser talvez a sua realidade, porque por causa da sua família ou algo do gênero, ou até os prédios, aí no Brasil tem muitos prédios, onde são prédios com uma ótima estrutura, com piscina, academia no próprio prédio. Aqui isso não é tão comum, e se você achar aqui, é caro, pelo menos a realidade de Portugal é essa. Então aqui acaba sendo residências mais velhas, tá bom? Então, se você é uma pessoa que gosta de estar num lar muito bom, porque você desfruta do lar, piscina, sei lá, jardim, coisas que possa ter na sua casa, talvez aqui você possa não ter isso por questões de estrutura mesmo, enfim, espaço. Bom, Uhum. então, varia um pouco, varia, na verdade, bastante, e tem vantagens e desvantagens. Poderia dizer que a moradia é um dos principais diferenciadores nesse sentido, tipo assim, custo da moradia? Sim, sim. A parte da moradia eu acho que é o que mais pega aqui. Talvez seja a maior desvantagem, ou uma das maiores, claro. Tem a questão de distância de familiares, distância de amigos, que é óbvio, mas a questão da moradia acaba sendo uma extremamente importante, porque a moradia aqui, além de ser cara, ainda mais, principalmente depois da pandemia cresceu estrondosamente. Então, eu arrisco dizer que cresceu quase 100% o valor dos aluguéis. Então, cresceu demais. E, bem, e é isso. Aqui não tem muito território. Então, se você quer uma casa gigante, pode não ser muito simples de achar, Ah, pelo menos não em cidades grandes. né? Você mora em Lisboa, né? Sim, Em Lisboa, o que seria, tipo assim, uma moradia ok para um casal? E em termos de custo? certo. Considerando que você trabalha com tecnologia, e é lógico, vai depender de trabalho para trabalho, mas considerando que você vai trabalhar com um híbrido, você vai trabalhar em casa e no escritório. Considerando esse cenário, talvez o ideal seja um T2, você ter 2 quartos. Aqui, em Portugal, é muito comum falar T1, T2, que é tipologia 1 quarto, tipologia 2. Então, aqui, T2 significa um local com Dois 2 quartos. quartos. Um local com 2 quartos aqui em Lisboa facilmente chega nos 1.000 euros. Tá bom, então se você quer alugar um T2 aqui, um lugar com 2 quartos, facilmente chega nos 1.000 euros e claramente passa desse valor também, dependendo do local. Então, Uhum. morar dentro de Lisboa, morar em Lisboa mesmo, na capital, acaba sendo um pouco caro. Tá bom, Uhum. pagar 1.000 euros de aluguel todo mês, ou dependendo se você quiser uma região melhor, mais bem localizado, pode chegar facilmente aí em 1.500 euros. Então, é, Uau. é importante ter em mente que o aluguel aqui é o
maior custo. Tá bom? Então, imagina, o Dudu foi lá e recebeu essa proposta que a gente falou aí de 2.500. Onde ele moraria? Ele moraria numa cidade próxima de Lisboa? Sim, aqui em Lisboa, no caso, se for para Lisboa, porque pode ser Lisboa ou Porto, normalmente são os que mais alocam, mas digamos que seja Lisboa, que em Lisboa tem um rio, tem muitas pessoas que estão morando do outro lado do rio. Existe transporte público que atravessa o rio, no caso é um barco que faz essa travessia. Isso acontece, acho que a cada 30 minutos, tem, vai e volta. É um transporte muito utilizado. Tem muitas pessoas morando do outro lado do rio, que acaba sendo um pouco mais em conta. Novamente, se muitas pessoas começam a fazer isso, o preço aumenta. Então, eu não sei dizer exatamente o preço, mas é bom ter isso em mente que pode ser que você acabe morando um pouco mais distante do escritório do centro de Lisboa por causa do aluguel. Aham. Lógico, aqui vai também gostos e gostos. Se você quiser alugar e pagar 1.500 euros, tudo bem, você pode, mas talvez não sobre muito. Pois é, a gente está falando aqui dessa oportunidade de 2.500 que a gente falou. Exato. E aí, novamente, aquela questão que a gente trouxe no início, se você quer ficar rico, né, se você quer ganhar mais, tem como, sim, você ganhar mais, e tem como também você gastar menos. Se você decide morar, talvez, em vilarejos, cidades, digamos, do interior, aqui em Portugal, talvez você encontre lugares grandes, talvez com 3 quartos, pagando 500 euros. Talvez você consiga lugares desses, pagando 400 euros. Lugares grandes mesmo, lugares com 3 quartos, 2 banheiros, mas pode ser que seja a, sei lá, 1 hora e meia de carro de distância para Lisboa. Talvez uma cidade onde não tenha tanta infraestrutura, uma cidadezinha de fato do interior. Então, existe essa questão de escolhas. É o que, que você quer. É um pouco de Entendi. custo de vida, qualidade de vida, né? Entendi. Então, dá para você buscar. Para quem, digamos, está mais acostumado com cidade do interior, talvez fizesse isso, né? Se for o pessoal, não é o pessoal de São Paulo, mas é o pessoal que mora para cá, para o interior de São Paulo, por exemplo, eu já buscaria uma coisa um pouco mais tranquila, né? Uma cidade que não seja direto Lisboa, né? Aí, mas realmente você falar uma coisa um pouco mais pessoal. É. Mas você falou uma outra coisa interessante, tipo assim, lógico, tem duas fases aí, você gastar menos e você ganhar mais, né? Como é que seria, então, conseguir ganhar mais aí? Conseguir negociar melhor o seu contrato aí em Portugal? Porque existe essa possibilidade, a gente sempre ouve que, tipo, não, Portugal não tem muitas oportunidades, não sei o quê. Isso é verdade? Então, eu acho que é muito bom a gente tentar entender como é que funcionam as coisas. Então, aqui em Portugal, tem muitas empresas de consultorias que prestam serviço para fora. Então, se você trabalha aqui em Portugal, só que na verdade você está trabalhando, por exemplo, uma empresa da Alemanha, você tem deles com pessoas de fora. Normalmente não vai ser só alemães, mas tem pessoas de vários lugares. Então, você tem reuniões internacionais. Se você está tendo esse tipo de trabalho para fora, provavelmente a empresa, quando te vende por um preço maior. Então, ela está tendo um lucro X em cima de você. Se você consegue se alocar diretamente, você consegue transformar esse lucro que a empresa está tendo diretamente para você. Ou você consegue, talvez, negociar com a empresa, tendo esse tipo de visão, entendendo um pouco de, ok, talvez eu consiga aumentar o meu salário, porque eu estou sendo vendido por tal preço, então eu consigo aumentar um pouco, e mesmo assim a empresa ainda tem uma margem suficiente de lucro. E aí, dessa forma, a gente consegue negociar por melhores salários. Vindo aqui para Portugal acaba abrindo portas. Então, existe a possibilidade de você mudar, ir para outro país, ou até mesmo trabalhar para outro país estando aqui. Então, bom ter isso em mente Uhum. também. Então, tipo, com o visto que você vai dar para você trabalhar remotamente para um outro país aí da Europa. Então, você consegue, quando você vem para cá, você vem com visto meio que de trabalho, e depois você consegue uma autorização de residência. E essa autorização de residência tem uma validade, depois você tem que revalidar ela.
Se você tiver um contrato de trabalho, você consegue sim revalidar e consegue manter válido. O ponto é, você tem que ficar em Portugal. Você não pode ir morar fora. Mudar. Sim, se você quiser mudar, aí você tem que começar um novo processo em outro local. Esse contrato tem que ser um contrato com a empresa de Portugal, pode ser um contrato com a empresa de outro país aí da Europa. Sim, acredito que sim. Não cheguei a fazer essa pesquisa e também não cheguei a atuar dessa forma, mas sim, acredito que sim. Nesse ponto é importante, talvez, confirmar, pesquisar, mas contanto que você Sim, tudo esteja em bem. Portugal e tenha um contrato, né, de trabalho que consiga justificar que você está tendo algum ganho, né, que você está exercendo a sua profissão. Uhum. Só um ponto importante, quando a gente vem para fora, a gente vem para fora porque a empresa justifica que está precisando de um profissional em um setor que ela não está achando. Então, ela meio que importa essa mão de obra. É isso que Uhum. acontece quando você sai do Brasil e vai para fora. É que a Certo. empresa justifica falando, ó, estou precisando de um profissional que sabe isso, não estou achando. E ela leva. Então, você precisa estar meio que exercendo isso para conseguir Uhum. justificar. Não houve casos, É, não sei se trabalhando em outro setor, se você consegue justificar. Sinceramente, eu é nunca olhei difícil. isso. Não, é um negócio mais complexo mesmo. Acho que é mais. Você precisa realmente entender um pouco mais de como que Portugal entende isso. É, E que, querendo ou não, é um caminho que o pessoal, que muita gente procura. E tipo assim, não, eu realmente quero eu quero morar na Europa, mas eu vou morar em Portugal, porque Portugal tem uma boa cultura, uma cultura parecida com a minha, outra coisa que faz parte da minha ascendência, eu conheço, né? Já falo uma língua que é muito parecida com a minha, então eu não vou ter grandes dificuldades, eu ficar vivendo traduzindo inglês na minha cabeça, né? Ou muito pior do que isso na Europa, né? Em que você tem línguas muito mais complicadas para quem vem de fora, né? Mas eu queria tentar realmente conseguir oportunidades mais atraentes que tem na Europa, que, pelo que a gente sabe, elas estão ali na Alemanha, na Irlanda, né? UK, UK, UK. O problema de UK é que UK é fora da zona do euro. sim, sim, aí já não faz mais parte. Tem Mas também, mesmo sim, tem tem vários. também Suíça, Suíça, né? Eu acredito que, pensando nisso, é um caminho que muita gente daqui do Brasil pensa, tipo, não, vou para Portugal, vou pegar uma oportunidade dessa, consigo um visto desse, e enquanto eu estiver trabalhando por essa empresa, vou buscar uma oportunidade, né, que seja remota, né, remota de Portugal, para outros países como esse, né? Isso é um caminho que você vê aí acontecendo, ou isso é uma coisa que está mais só na cultura da gente do lado daqui que não está enxergando a realidade? Então, novamente, aqui por ter muitas consultorias, normalmente acaba indo pela consultoria. Mas sim, isso que você comentou acontece. E não só isso, existe também, às vezes, recrutadores, empresas interessadas em fazer o processo de migração. Então, por exemplo, eu conheço amigos que Sair de Portugal. saíram de Portugal, foi para a Bélgica. E pronto. Então, existe também, e é muito mais simples, né? Você estando cá em Portugal, se fazer essa migração, eu entendo que acaba sendo muito mais simples, ele já está aqui. E também a questão de trabalhar remotamente daqui tem uma vantagem gigantesca, não só o fato de você ter o banco, não ter conversão de moeda e tudo mais, mas tem uma vantagem gigantesca geográfica, que é o fuso Hum, horário. Se você for trabalhar no Brasil, dependendo aqui do país, pode ser 5 horas de diferença. é, E aí fica aquela questão, talvez você tenha que acordar 4 horas da manhã, ou 5 horas da manhã para participar de uma reunião, se você for trabalhar do Brasil. Então, existe todas as questões, estando aqui, ok, 1 hora de diferença. Tá bom, 1 hora de diferença é tranquilo. Dá para acordar 1 hora mais cedo, talvez. Ter uma reunião às 8 horas da manhã, ou 9 horas, é tranquilo. Então, temos que ter isso também em mente, que trabalhar remotamente do Brasil tem essa desvantagem, né?
Uhum. fuso horário. Verdade. O, 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 pô, não é à toa que muita gente aqui do Brasil vai buscar trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, em que você está realmente, sei lá, 1, 2 horas à frente. E aí você não tem que acordar mais cedo, né? Você pode, inclusive, começar mais tarde. Que é o que acontece comigo, por exemplo. Eu começo, eu estou 2 horas à frente, né, lá da minha empresa lá, e aí acaba que eu começo a trabalhar no final da manhã, assim. É mais tranquilo, mas... Mais tranquilo do que acordar 5 da manhã e fazer uma E ter, reunião. e ter reunião, exato. Acho que o mais difícil é ter reunião às 5 horas da manhã. É, essa parte não é uma parte boa, não. Enfim, é interessante. Então, na realidade, a gente pode fazer essa análise de novo, né? A gente tem aí esses lados bons, né, de Portugal, em que você tem toda essa facilidade de cultura, de coisas do tipo. Tem esse lado ruim de Portugal. O que seria, então, para brasileiros, o que precisam tomar cuidado, principalmente tomar cuidado, né, quando eles veem esses números? Né? O que seria um número mais ou menos ideal assim para a pessoa não tipo assim, tô melhor, eu estava melhor aqui do que eu vou vir para cá, eu piorei, né? O que cuidado a pessoa tem que tomar para isso não acontecer? Sim, sim. Antes eu vou pegar o tópico de cuidados que a gente tem que ter, já trazendo novamente o tema que a gente comentou no início, de ficar rico. Então a gente tem que tomar cuidado de não aceitar uma proposta pensando, vou ganhar em euro e vou ficar rico. É importante a gente ter isso em mente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também e aqui você colocou bem, muitos brasileiros buscam Portugal por causa de cultura semelhante, mas também tem brasileiros que não buscam Portugal porque sabem que Portugal da União Europeia não é um dos que tem os melhores salários mínimos, então não é um que tem um dos melhores salários. Então acabam buscando outros países. E é importante a gente ter isso em mente e tomar cuidado de, será que vale a pena? Por exemplo, Uhum, ir morar na Alemanha para ganhar mais. Tudo bem, talvez você consiga ganhar bem melhor na Alemanha. Mas será que vale a pena? A cultura extremamente diferente. Você não ter arroz e feijão, você comer salsicha no café da manhã e talvez até no almoço. Enfim, a alimentação é totalmente diferente. E outro ponto importantíssimo é, o inglês não é 100%, tá bom? Uma coisa é em reuniões, em trabalhos, onde todo mundo que é contratado sabe falar inglês e vai falar inglês. Novamente, vai ter um pouco de uma pronúncia diferente, mas vai ser a mesma língua que é inglês. Agora, uhum, você ir um cafezinho, às vezes numa aldeia, e falar inglês, a chance dessa pessoa não falar inglês é altíssima. uhum, Então, a gente tem que ter tudo isso em mente quando pensa em mudar para fora. Portugal acaba sendo mais simples. uhum, Mas, trazendo novamente a questão do salário, bem, isso vai variar bastante consoante a sua experiência. O que eu acho extremamente importante é você estar atento ao mercado para conseguir estar numa boa posição. Se você apenas vem para Portugal sem saber como é que está o mercado, a chance de você receber uma proposta ruim, e quando eu digo uma proposta ruim é uma proposta inferior ao que você poderia estar ganhando, é alta, tá bom? É uhum, altíssima. Em Portugal, no primeiro ano, a gente tem isenções de alguns impostos, então a gente tem uma liquidez maior. A chance de uhum, você, no primeiro ano, vir e conseguir se sustentar bem, às vezes até com 2.500 euros, são grandes. Mas no segundo ano, isso começa a ficar mais difícil, você não conseguir, né, ter um aumento e conseguir ajustando seu salário para ganhar mais. Então, é muito uhum, importante ter isso em mente. E aqui, novamente, muda bastante, varia bastante, igual no Brasil, de CLT e PJ. uhum, Mesmo muda bastante, assim como no Brasil. Então, vai variar bastante do tipo de contratação. Se você vier como PJ, a chance de você receber alguma proposta em torno de 2.500 é muito alta. O que eu acho que é um bom salário, tá bom?
saláriozinho ok, dá para ficar bom. Como, é, como PJ, seria por volta de 200 euros, 210 euros o dia. Aí com isso você consegue fazer o cálculo, porque tem empresas que fornecem férias, tem empresa que não fornece férias, então aí vai variar um pouco, por isso que eu estou jogando aqui um valor em dias, e você calcula com base, né, no que a empresa for oferecer. Mas mais ou menos esse valor. Sei, Pedro, você conseguiu fazer o cálculo aí, ou você fez o cálculo? Eu peguei aqui 210 vezes 22, deu 4.620, mas dá para fazer, pô, dá para a gente pegar 50 seria, né? Sim. Opa. Dando 52 mil euros por ano. 52.500 euros por ano. Mas, novamente, vai variar consoante a sua experiência e tudo mais, né? Não espere você ganhar 5 mil no Brasil e conseguir talvez esse salário aqui já de cara. Mas é aquilo, é você vir, entender o mercado, entender a sua posição. Às vezes você pode estar como pleno no Brasil, mas conseguir se alocar aqui melhor e conseguir ter um ótimo desempenho, ou às vezes também o oposto. Tá bom? Então é muito importante também, aquele ponto que a gente comentou no início, você ter sua reserva de emergência e você estar preparado para conseguir passar em outro processo seletivo. O que acontece se você for demitido? Se você for demitido aqui, se não tiver uma reserva de emergência, se não tiver um preparo para passar em outra entrevista, isso pode ser um gigantesco problema. Então, é importante a gente ter isso em mente, tanto para vir já com dinheiro, tá bom? Uhum. Uma dificuldade muito grande que tem aqui em Portugal é a parte do aluguel, parte aqui fala arrendamento, parte do aluguel acaba sendo muito complicado porque existe muitos casos onde é pedido a caução e algumas rendas adiantadas. Então pode ser que para você conseguir alugar um lugar, você tenha que já desembolsar 4 mil euros, 5 mil euros. Então acaba Uhum. sendo um valor muito alto. Então você vir para cá, você também tem que ter isso em mente para, enfim, já vir com um dinheiro preparado. Se você vier É só com as isso. suas roupas, pode ser perigoso. Vai passar por, né? E há muitos casos. Então, infelizmente, há muitos casos de pessoas que Ah, passam apuros. Porque vem pensando, lá eu consigo, ou vem com pouco dinheiro, vem com o suficiente para passar, sei lá, uma semana. E aí, depois de uma semana, talvez ainda não recebeu o salário. Ou então, recebe o salário, mas o salário não é suficiente para pagar uma calção e mais 3 rendas adiantadas. é bem provável, afinal de contas, falando de três aluguéis. Pagar um aluguel já é pesado É, a renda, imagina três, né, de uma vez. mas é, Entende? Então, realmente, uma preparação antes de ir é fundamental. Sei lá, tipo assim, reserva financeira. Eu quero me mudar. Então, tem que começar a reserva financeira hoje, isso, isso. que é a única forma de chegar e, tipo, ter uma garantias suficiente para vocês passar os primeiros meses sem grandes percalços. Sim. Em maiores percalços. Entendi. Nossa, então realmente tem várias coisas que precisam ser pensadas, né, antes da mudança e realmente eu acho que a resposta para a pergunta dá para ficar rico em euro, né? Provavelmente só com um trabalho nosso aqui de desenvolvedor, a resposta parece ser não, certo? Sim, eu iria com a resposta não, assim como no Brasil. Se eu te Assim como no perguntar no Brasil. Brasil, você ganhando 20 mil reais, você consegue ficar rico? Não. Não. Talvez você possa responder, Tudo consigo. bem. Consigo. Se eu começar a juntar, se eu focar em juntar o dinheiro, daqui 20 anos eu consigo. Eu vou ter uma renda Hum.
suficiente, talvez, para pagar 20 mil sem precisar trabalhar. Daqui 30 anos, talvez, juntando. Talvez sim. Pensando É, assim, você consegue aqui em Portugal também. Mas é isso. Tá bom? tipo, vivendo com o mínimo do mínimo do mínimo e guardando tudo por 20 anos. É isso. Entendeu? Normalmente não é bem isso que a gente faz, né? É, acho que não. Mas é isso. Assim, não dá, mas a qualidade de vida aqui acaba sendo muito boa. Novamente, pela questão do custo. Então, você consegue facilmente ir para muitos lugares, ter várias coisas que no Brasil, às vezes, não é muito comum, não é muito fácil. Talvez você ir comer num restaurante muito caro, vai você e sua esposa, vai duas pessoas num restaurante muito caro no Brasil, você consegue gastar R$ 400, Sim. R$ 500. Você gastar R$ 500 no Brasil, ganhando até 5 mil, é muita coisa. dez por Aqui, cento imagina. aqui você gasta, sei lá, vou colocar um valor muito alto, gastar 60, 80 euros é mais viável. E eu estou colocando 60, 80, tentando novamente colocar um valor bem alto, tá bom? Aqui facilmente você consegue comer em bons restaurantes gastando, e aqui eu estou colocando novamente, bons restaurantes, 50. Muito bom, assim. Coisa que aí no Brasil você gasta É. 300, E, 50. e a comida em Portugal, sabe, é uma comida boa. Muito famoso por ser uma ótima. Se você gosta de coisas do mar, Aham. Eu adoro. bacalhau aqui Comida é portuguesa, fantástico. bacana, né? Pois é. E Nossa, é, adoro. e é muito barato. Se você for comparar o bacalhau aqui com o daí, né? Mas é aquilo, né? É uma comparação injusta. É uma comparação, afinal de contas, vem daí. É, Como é que é? É o bacalhau português com azeite português, eu acho que tá explicado, né? é a mesma coisa da gente tentar comparar, às vezes, com algumas coisas do Brasil. Se você quer vir para cá e quer comer, por exemplo, Açaí. açaí, é caro aqui. Açaí aqui é caro. É verdade. As pessoas sempre falam, falar do açaí, né? Ainda mais eu que sou de Belém do Pará. Tem Tem, açaí toda esquina, que só almoça. Pô, e comida de todo lugar que você pegar do Brasil aqui pode ser muito caro. Pão de queijo, caro. Pamonha, caro. Estou tentando pegar comidas de várias regiões. Então, dependendo da comida, aqui vai ser caro. ou nem existe, né? Carajé. Não existe. A cara tem alguns lugares, alguns estabelecimentos brasileiros que faz, né? Que fazem, né? Tem? Olha só. Já tem bastante brasileiro. Não, bastante. Isso é outra coisa boa também. Aqui você acaba se sentindo em casa. Tem muito, muito brasileiro. Isso faz uma diferença grande. Assim, na hora que a gente fala essa coisa, a gente pensa só no dinheiro, né? É, Às vezes a gente pensa só no dinheiro e o dinheiro não é. Ele não compra algumas coisas, como o fato de você se sentir em casa, ou de você se sentir bem, de você se sentir acolhido, né? é. Essas coisas o dinheiro não compra. O dinheiro ajuda você a, sei lá, ter conforto, uma casa, mas se sentir acolhido é uma coisa que não tem, não tem, não tem dinheiro que compra. E, Legal, cara. Nossa, muito interessante. Alguma outro ponto assim que o brasileiro não pode esquecer para ir em e, Portugal? acho que, só recapitulando alguns pontos que a gente citou, que é muito importante, tenha uma reserva de emergência e venha com a reserva de emergência. Construa uma reserva de emergência aqui. Esteja preparado tecnicamente para caso Fazer layoff, novas entrevistas. demitido, exato. Faça mais entrevista, faz mais entrevista para conseguir entender o mercado de trabalho, tá bom? É muito importante. Mesmo que não precise, tipo assim, vá fazendo. Sim, faz. Você vai entender um pouco o salário, você vai conseguir negociar o salário, você vai conseguir questionar, entender, ok, tem empresa que está pagando tanto, eu estou recebendo tanto, então eu posso ganhar mais. Tá bom? Então, todos esses pontos são importantes. E colocar aí o último, mas não menos importante, esteja ciente, tá bom? Que aqui o Hum. arrendamento talvez é a pior parte. Então, o aluguel aqui, né, é a pior parte. E você tendo isso em mente, você conseguindo ultrapassar essa dificuldade, que é a maior dificuldade financeira,
o resto é mais tranquilo. Depois que você já tem um lugar para morar, já está ok, o resto acaba ficando tranquilo, tá bom? Lógico que tem também um grande problema com burocracia, pior até do que no Brasil, infelizmente. Mas aí são vários problemas que a gente pode ir citando, que infelizmente acontece em muitos lugares. Isso aí acontece em todo lugar. Não tem o que fazer, de fato. Não tem. A gente Mas, acaba tendo que. Tem que se adaptar à burocracia local. sim, mas é vantagens e desvantagens, né? Aqui também tem, aqui em questão de balanço entre trabalho e vida, work balance life, aqui é muito bom. Tá bom? Então, aqui tem muitas Olha, empresas que você trabalha as suas 8 horas e tá certinho, e não é tipo aquilo de você tem que trabalhar 10 horas, você tem que trabalhar final de semana e loucura. Pelo menos essas têm sido a minha experiência e é isso que eu tenho escutado de outras pessoas também. E pode variar, claro, consoante algum tipo de projeto ou empresa, mas no geral aqui é mais tranquilo. Tá bom? Existe até, não deve acontecer, mas existe até multas em relação a isso. Tipo, não podem te ligar quando você está no seu dia de descanso, coisas do gênero. Então, existe aqui é certa bom saber. Isso aí. Show de bola, Thiago. Nossa, maravilhosa aqui a nossa conversa, extremamente elucidativa. Acho que o pessoal vai ficar bastante atento aí, né? A simplesmente ou a não aceitar qualquer oportunidade, né? Ou a não descartar também qualquer oportunidade, simplesmente pelo fato de ser Portugal e a pessoa tem aqueles preconceitos já enraizados aí na cabeça e está sempre pensando, Estados Unidos, né? Isso Exato. essa conversa foi muito boa mesmo, inclusive para mim, muitas coisas eu não conhecia também, aproveitando aí para conhecer mais, e eu acho que é, abrir a nossa mente, né? Quando a gente está falando de carreira internacional, quanto mais a gente ter conhecimento das oportunidades que tem, né, mundo afora, ajuda mais a gente a escolher o nosso próprio caminho e até se preparar melhor, né, para encarar essa jornada que a gente vê que tem vários detalhes que precisam de preparação para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível. Exato. E, novamente, vários pontos que a gente citou aqui não se encaixa apenas em Portugal, então, Com certeza. valiosíssimas para qualquer região, qualquer ideia. Você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer o salário, você tem que conhecer, ter esse tipo de conhecimento para Reconhecimento, ter as. salário, moradia. Sim, se você não tiver esse tipo de conhecimento, você acaba ficando na mão da empresa. Se você não tem uma reserva de emergência, você fica com medo de sair. Se você não tem um preparo técnico, você não consegue sair. Se você não está fazendo entrevista e se preparando, você não sabe como é que está o mercado. Você não sabe se está tendo uma oportunidade, você não sabe se está pagando mais ou menos. Então, tudo isso é importantíssimo. Tudo isso é importantíssimo, com certeza. Tiago, mais uma vez, então, muito obrigado aí pela sua paciência aí com a gente, muito obrigado por esse compartilhamento de conhecimento, né? Vai ser muito bacana de te dizer, né, que a entrevista que a gente teve agora com o Tiago, né, vai ficar aqui no YouTube, né? A outra também está aí, se você for atrás aí, provavelmente eu vou deixar aqui, né, nos próximos no próximo link para você acessar, ou então aqui embaixo, aqui na descrição, né? E, gente, se vocês tiverem ainda mais dúvidas sobre como funciona Portugal, os melhores caminhos para lá, talvez a gente não tenha citado nomes de empresa, nomes de consultoria, coisas do tipo, que talvez a gente acaba precisando de mais informação nesse sentido também, né? A gente agradece aí a ajuda do Tiago, né? Para que a gente entre em contato com ele. Tiago, por favor, me dá uma dica sobre isso e isso aqui. Né, Tiago? Sim, Muito fiquem à obrigado, cara. vontade. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso tenha qualquer dúvida. Também podem colocar nos comentários que qualquer coisa a gente faz uma nova gravação aí, faz uma nova chamada para sanar todas as dúvidas. Show de bola. Gente, muito obrigado então aí. Fiquem com Deus. Valeu! Eu